Eu quero registrar aqui, primeiramente, com muita tristeza, nós termos que presenciar esse tipo de cena lamentável que aconteceu há pouco aqui nessa Comissão de Constituição e Justiça. É triste nós vermos senhoras adultas, maduras, teoricamente falando, comportando-se como crianças mimadas que perderam a chupeta. A gente tem que discutir aqui a constitucionalidade dessa proposta. E já está provado e comprovado por A mais B que essa é uma proposta absolutamente constitucional. Eu vejo aqui, por favor, eu peço a gentileza de respeitarem meu tempo. Uma vez que eu respeitei, inclusive, as gritarias, por gentileza. Eu vejo aqui um parlamentar atacando o governo Bolsonaro e dizendo que esse governo não tem coragem de cobrar os grandes devedores. É esse o governo, senhor presidente, que vai cobrar os grandes devedores. É essa PEC que vai cobrar os grandes devedores. Esses são os grandes devedores que ficaram dos governos passados, que, aliás, enriqueceram. E muito. 100% são contra as mudanças no BPC e 69% são contra a capitalização. Só não tem mais gente contra a capitalização porque ainda não sabem bem que bicho é esse. Portanto, senhores deputados, senhor presidente, se nós fizermos essa discussão dessa forma, com o desdém, com o desrespeito à dor das pessoas, nós vamos estar assinando um atestado de desumanidade aqui dentro. Chega a ser pecado o que nós estamos fazendo. Se a gente quer respeitar o povo, pelo menos tenhamos a decência de ouvi-los antes de votar uma barbaridade dessa. Bem. Tempo de líder, presidente. Pela representação da rede, por 5 minutos, deputada... Cadê a Joênia Wapichana? Deputada Joênia, saiu? Quem pediu o tempo de líder agora? Eu aqui, Joyce, PSL. Pelo tempo do PSL, deputada Joyce Hasselmann. Senhor presidente, senhores membros dessa comissão, eu quero registrar aqui, primeiramente, com muita tristeza, nós termos que presenciar esse tipo de cena lamentável que aconteceu há pouco aqui nessa Comissão de Constituição e Justiça. É triste nós vermos senhoras adultas, maduras, teoricamente falando, comportando-se como crianças mimadas que perderam a chupeta. A gente tem que discutir aqui a constitucionalidade dessa proposta. E já está provado e comprovado por A mais B que essa é uma proposta absolutamente constitucional. Eu vejo aqui, por favor, eu peço a gentileza de respeitarem meu tempo. Uma vez que eu respeitei, inclusive, as gritarias, por gentileza. Eu vejo aqui um parlamentar atacando o governo Bolsonaro e dizendo que esse governo não tem coragem de cobrar os grandes devedores. É esse o governo, senhor presidente, que vai cobrar os grandes devedores. É essa PEC que vai cobrar os grandes devedores. Esses são os grandes devedores que ficaram dos governos passados, que, aliás, enriqueceram. E muito. Lá nos governos passados. É esse governo de um senhor chamado Jair Messias Bolsonaro que chega com força, coragem e usando uma palavra que incomoda muita gente, que é a verdade. A verdade com o povo brasileiro, mostrando quem de fato são os privilegiados, senhor presidente, quem de fato são os privilegiados, e mostrando que o nosso povo precisa de respeito. Nós vimos aqui na sessão passada da CCJ também cenas lamentáveis, ataques ao ministro Paulo Guedes, um desrespeito absoluto. Não adianta entrar com uma sequência de mentiras. Não adianta atacar um governo que acabou de chegar e está querendo colocar ordem no país, que está querendo crescimento, que está querendo investimento aqui dentro, que está querendo a geração de emprego, que está querendo o crescimento de uma nação. A nova Previdência combate, sim, privilégios. Ponto. Isso ficou absolutamente claro com os dados trazidos pela equipe econômica, inclusive nessa comissão. Hoje os mais pobres já se aposentam em idades e tempo de contribuição próximos ao que a PEC propõe. Basta olhar o que está lá. Com estes, a Previdência tem um tratamento muito cuidadoso com os mais ricos,
com os privilegiados, sim, a nossa Previdência é dura. Só um minuto, deputado Joyce, só um minuto. Deputado, ela está falando pelo PSL, não é pelo bloco. Fora do bloco, nós vamos usar a palavra depois do tempo de liderança. Deputado, o PSD ainda está no bloco majoritário e já foi utilizada a palavra. Deputada Joyce, restituir o tempo. Por favor, restitua mais meu 10 tempo. segundos. Há um problema aqui, né, para cuidar da questão regimental. Tem muita gente querendo furar a questão regimental. Dá para respeitar o tempo de liderança que eu estou usando? Muito obrigada, deputado. Respeitando o tempo de liderança que eu estou usando, como eu respeitei o tempo daqueles que usaram, inclusive daqueles que ficaram me agredindo enquanto eu estava aqui à mesa. Por favor. Deputado Expedito Neto, apenas para considerar, Vossa Excelência, que o PR, Por favor. o Partido da República, está fora do bloco majoritário. Não, o PSD ainda está no bloco, deputado. Obrigada pelo respeito, deputado. Muito Você fala em nome do Deputado PSD, Joyce. Felipe Francischini? Muito Você obrigada. fala em nome do PSD? O sistema fala, deputado. Nós vamos ser retirados do bloco. Então peço ao seu líder que retire. Deputada Joyce, com a palavra, restituído. Vamos lá. A nova Previdência, como eu dizia, senhor presidente, combate sim os privilégios. Combate os privilégios que são defendidos, inclusive, por uma casta de lobistas. Presidente, senhor presidente, eu peço que restabeleça a palavra, Deputados, porque por favor. tá... Assim, se quiserem vir para o debate, que venham para o debate. Senhor presidente, né? questão Porque de assim ordem. chega de Ao hipocrisia. A delegação está aqui. Cadê a delegação, deputada Joyce? São os interesses... Chegou A delegação antes Vamos lá, dela mesmo. presidente. Vamos lá, presidente. Deputada Joyce, Posso fique tranquila. continuar, por Eu vou favor? restituir o seu tempo integral. Porque senão quando a fica nessa falta de gritaria respeito, aí fica eu vou prestigiar o agindo orador. igual criança dentro da CCJ, fica difícil. Conversar como adulto com quem age como Aqui criança. está a delegação e também a mudança como membro da comissão, deputado Érico Cocai. Deputada Joyce, com a palavra, restituir 3 minutos de fala. Muito obrigada, presidente. Por favor, restitua meu tempo. Vamos lá. 3 minutos, por favor. Não 8. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, presidente. 3 minutos, deputada Joyce. Com os mais ricos. Deputados, sim, respeitem com essa os... comissão. Olha lá, ó. Mentiroso. Mentiroso. Né? Com os mais ricos, presidente, sim, com os mais ricos é que a nova Previdência é dura. São com esses interesses ocultos, prestem atenção, interesses ocultos, que fomentam mentiras contra as mudanças que o Brasil precisa. É com isso que nós vamos lutar, contra os interesses ocultos. Chega de hipocrisia. É hora de enfrentar, presidente, o lobby dos poderosos. A nova... Deputada Joyce, só um minuto. Eu gostaria, deputados, de que se vossas excelências alegam questões, porque agora há pouco alegaram para mim que estavam filmando no plenário. O que é aquilo? Filmagem também no plenário, deputada Marta Rosário. Eu peço respeito a todos vossas excelências. Quando o orador está falando, deputado, mas está filmando no meio da sessão. Eu sei que é, deputada, mas é uma liberalidade de qualquer deputado. O que eu quero deixar assignado é que haja respeito nessa comissão, que o orador seja respeitado. Liberdade de expressão, assim como a deputada Joyce teve liberdade de expressão, deputada. Vossa Excelência estava falando alto, atrapalhando a oradora. Deputada Joyce, com a palavra, apenas eu quis fazer isso para controlar novamente a sessão. Presidente, está muito claro que a oposição está querendo fazer manobra de obstrução, essa conversa toda que a gente já conhece, então eu vou seguir aqui com o que eu vou falar. Fiquem à vontade para filmar, eu sou a favor da democracia, da liberdade, da transparência, pode filmar o que quiser e o que bem entender, pode fazer live, não tem problema nenhum, porque eu sou a favor da transparência. Senhor presidente, como eu dizia, chega de hipocrisia, é hora de enfrentar esse lobby de poderosos. A nova Previdência é, acima de tudo, justa, matematicamente justa. Aqueles que ganham mais contribuem com mais. Os que ganham menos contribuem com menos. A proposta da nova Previdência é absolutamente constitucional em todo o seu teor. E é essa discussão que tem que se fazer aqui dentro dessa comissão. A constitucionalidade da proposta.
Os maiores especialistas desse país já comprovaram, o corpo desta CCJ já comprovou. Os direitos adquiridos foram garantidos. E até com a expectativa de direitos houve respeito, com opções de transição para não prejudicar quem hoje está no mercado de trabalho. Essa proposição dá a este parlamento autonomia para discutir e legislar, exercendo a representatividade legítima que nos foi dada pela população. Cada um de nós aqui, gostemos ou não, da base, da oposição, aqueles que estão neutros, nós temos aqui um direito legítimo que nos foi dado pela população. E eu respeito o direito, incluindo o direito da oposição, que muitas vezes não respeita o nosso direito aqui. Nós temos que discutir de forma legítima, desconstitucionalizar aspectos regulatórios, elevar o Brasil em frente para enfrentar as constantes transformações sociais, presidente. O que eu quero dizer aqui é que quem se preocupa de fato com o Brasil, presidente, quem se preocupa com o crescimento dessa nação, quem se preocupa com os pobres de verdade, quem se preocupa com a geração de emprego, quem quer ver esse Brasil crescer de verdade, quem quer falar a verdade acima de tudo e não ficar se escondendo em hipocrisia e mentiras, vota pela nova Previdência, porque quer um Brasil grande, gigante e decente. Pela Rede Sustentabilidade, deputada Joênia Wapichana. 5 minutos. Após a fala da deputada Joênia, concedo a palavra. Permite, porque eu olhei a delegação. Oi. A delegação que foi concedida à deputada é para a utilização da metade do tempo. Isso não é... A questão já passou, é liberdade do partido PSL. Vossa Excelência, de forma ilegal, concedeu o tempo integral à própria deputada. Então, Vossa Excelência... Não vou discutir questão de ilegalidade com Vossa Excelência. É uma liberalidade do partido PSL, questão decidida. Metade do tempo. Então, falasse antes. Falasse antes. Deputada Joênia Wapichana com o tempo da Rede Sustentabilidade. E eu decidi aqui na mesa. Não vou discutir questão de ilegalidade com Vossa Excelência. Deputada Joênia, com a palavra. Oi. Senhor presidente, a Rede Sustentabilidade, ela tem um posicionamento que existe a necessidade de ter uma reforma previdenciária. Isso todos aqui acredito que tem esse posicionamento. Mas não é essa reforma que está aí na mesa que deve ser discutida. Nós temos analisado vários pontos que foram feridos pela constitucionalidade. As cláusulas pétreas, as garantias que cada um brasileiro tem que ter o direito de se aposentar. E nessa proposta que o governo traz, não está justamente garantindo que os mais pobres possam ter o acesso ao direito à previdência. Nos traz uma preocupação muito grande a falta de verificar essa constitucionalidade como um dos princípios a levar em frente essa proposta. Encaminhamento para as futuras comissões. E nós aqui, parlamentares, seja de que partido for, nós temos essa responsabilidade para com a população brasileira e não somente para com os partidos. Pessoas que talvez venham do grupo empresarial, que venham de classe econômica mais favorecida, que tenham poder político mais influente, não pode sobrepor aos interesses da maior população do Brasil, que são os que mais precisam garantia de direito, que mais precisam da proteção. E eu falo aqui como os trabalhadores rurais, que alimentam esse país, que garantem a nossa sustentabilidade do dia a dia, que protegem o meio ambiente, como os povos indígenas, como cuidam dos principais recursos na Amazônia, que são as populações rurais, que são as mulheres, que estão aqui tentando que seu direito não seja rasgado em frente a uma proposta que não beneficie em nada as mulheres, que são os profissionais na área da educação, os professores, que já têm uma árdua carga no dia a dia, que cuidam das crianças, que lutam pelo futuro maior e melhor desse país. Nós não podemos ser irresponsáveis de colocar na mesa uma proposta que não tem a premissa constitucional. E aqui, como Rede Sustentabilidade, nós acreditamos, sim, numa alíquota progressiva, onde
O mais rico tem que contribuir mais e o menos tem que contribuir menos. E essa previdência ela tem que ser de várias áreas, não somente aos trabalhadores rurais, aos pequenos, mas em todas as categorias, inclusive a nossa, os parlamentares. Eu não sei quem de nós abriu mão de uma aposentadoria especial, mas reflita o que ia acontecer se tivesse chegando aos 65 anos, aos 85 anos, pudesse viver de um salário mínimo. Eu acredito que um salário mínimo, muitas dessas pessoas que estão aqui compram um sapato de R$1.000, gastam em questões próprias, um salário mínimo. Como é que vai sobreviver um assalariado que tem que contribuir ou tem que complementar com o regime de capitalização? Não é justo. Não é justo para o Brasil. O Brasil merece, sim, uma reforma da Previdenciária, mas não é essa. O Brasil merece melhores condições de trabalho, melhores condições na educação, na saúde, na economia, no emprego, mas não é apressando uma reforma que já vem uma reforma torta, uma reforma que é totalmente do lado que favorece os mais ricos. A gente tem que pensar nos pobres. Nós temos que pensar nos mais vulneráveis. E é por isso que eu deixo esse posicionamento. Como rede, nós vamos votar pela obstrução. Lógico que cada um de nós tem a liberdade de apresentar outra proposta. E aí sim, nós precisamos iniciar uma discussão com uma proposta correta, uma proposta que tem bases constitucionais, uma proposta que inclua todas as pessoas e não somente retire dos mais pobres. Obrigada, senhor presidente. Em votação, o requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Pedido de verificação. A presidência... Presidente, registra o voto da Verificação rede. conjunta, Aprovado o presidente. requerimento com pedido de verificação. Verificação conjunta. Verificação conjunta. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. PT obstrução. Requerimento foi aprovado, Para registrar o voto da rede. Obstrução, pessoal. PT obstrução. Requerimento